Hoje nós estaremos refletindo sobre esta ação na perseverança dos santos, na segurança dos santos. Na verdade, esse aspecto, perseverança dos santos, ele é um aspecto doutrinário que foi construído pelos reformadores no século XVI em resposta a um documento. Na verdade, foi construído propriamente no século XVII, mas propriamente entre 1613 a 1618, quando um grupo de teólogos reformados se reuniu para refutar um documento que foi enviado para o Sínodo de Dort. E dentre a refutação a este grupo estava exatamente a doutrina da segurança eterna daqueles pelos quais Jesus Cristo morreu. Porque este outro grupo, que é conhecido como arminiano, estava dizendo que é possível uma pessoa nascida de novo, que foi comprada no sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo habitando. Essa pessoa, se porventura vier a apostatar ou cair num pecado como blasfêmia contra o Espírito Santo, é possível um nascido de novo realmente se perder. E nós vamos ver o Espírito Santo nessa história, como é que ele age, como é que ele aparece nessa história com relação à perseverança dos santos. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em João capítulo 14, Evangelho que João escreveu, capítulo 14. E nós iremos ler o versículo 16. Nós estamos aqui diante do último momento que Jesus está com seus discípulos na terra. É um último encontro antes da sua morte, já que hoje, no mundo cristão, apesar de nossa resistência ao calendário cristão, mas em todo o mundo cristão hoje se celebra a paixão de Cristo, a Sexta-feira Santa, que nós entendemos que é algo da Igreja Católica, e não é. É do cristianismo. Só que no Brasil, como houve o ranço anticatólico na presença do Evangelho, então nós não lembramos só Páscoa no domingo da ressurreição, que celebramos, mas vamos aqui. É o último momento que Jesus Cristo está com seus discípulos reunidos, e ele está falando da sua partida, e os discípulos estão turbados, tanto que ele, no versículo 1 do capítulo 14, ele começa dizendo exatamente isso: não se turbe o vosso coração, porque eles estão angustiados, estão perturbados, porque Jesus estava falando que estava indo, voltando para o Pai, eles entenderam. E aí no versículo 16 do capítulo 14, o Senhor diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vou repetir, estou lendo aqui na versão trinitariana, né? Na tradução da versão trinitariana, que se aproxima muito mesmo dos melhores manuscritos, né? Os majoritários. Diz assim, capítulo 14 de João, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos orar ao Senhor? Por favor, feche os seus olhos, curve sua fronte. Ó bendito Deus e Pai de Jesus Cristo, que em Cristo Jesus nos selastes com teu Espírito Santo, que em nós habita pela fé. Rogamos a Ti, Senhor, que neste momento nos abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, e que neste congresso de efusão do Espírito Santo, nós possamos verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo, para recebermos a certeza, a segurança de que a vida que nos destes, de que o dom que nos concedestes é irrevogável, é sem arrependimento. Tira toda a incerteza, insegurança, angústia e dúvida do nosso coração, e nos enche da presença do Teu Espírito, que
testifica com o nosso espírito que somos filhos do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, neste versículo, propriamente nas palavras de Jesus, nós temos um verbo que somente no texto grego a gente consegue entender a força desse verbo, que é o verbo rogar. Existem, na verdade, dois verbos para rogar. Um que diz respeito a você pedir algo a alguém que você é inferior e essa pessoa é superior, ou seja, você pede algo a alguém que é superior a você. E um outro verbo, que é o verbo rogar, mas quem está rogando está no mesmo nível de autoridade da pessoa a quem roga. Jesus está dizendo aqui que ele vai rogar ao Pai no mesmo nível de autoridade da pessoa de Deus, porque Jesus é Deus. No Evangelho de João, é o Evangelho em que a grande proposta do escritor deste quarto Evangelho, o evangelista João, o apóstolo do amor, é demonstrar que na pessoa de Jesus, Deus se encarnou, Deus se fez homem, Deus habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade. E então, neste momento, Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele está no mesmo nível de autoridade do Pai, porque ele é Deus. Tanto que é neste capítulo 14, nos versículos anteriores, que Jesus Cristo diz assim, há um pedido de Filipe, quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus diz a ele, a Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tendes me visto, quem vê a mim, vê o Pai, porque Jesus é Deus, é um com o Pai. Quem olha para Cristo vê o próprio Deus, quem vê as ações de Cristo vê as ações do próprio Deus. E então Jesus está falando de que a sua partida para o Pai, que vai acontecer exatamente quando ele exercer a sua obra no Calvário, morrer, ressuscitar ao terceiro dia e ser assunto aos céus, essa sua partida é necessária para que seja enviado o outro Consolador, que é uma palavra também grega que significa parácletos, aquele que está ao lado para ajudar, aquele que está ao lado para fortalecer, aquele que está ao lado para erguer, o ajudador, o consolador, o confortador. Então Jesus está dizendo que a sua ida ao Pai é necessária, porque se ele não for o consolador, não viria, se ele não fosse. E aí Jesus vai, e o Consolador chega para que não fiquemos órfãos, nós não estamos sozinhos na história. Nós não vemos, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, uma melancolia tomando conta do coração dos discípulos, dos apóstolos, da igreja, com saudades de Jesus. Eles não estão com saudades de Jesus, eles não estão sentindo a ausência de Cristo, porque eles estão habitados, plenos, cheios do Espírito, e a presença do Espírito Santo na igreja, ela é testificadora, ela é a manifestação, a evidência de que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, habita nela, está presente nela. Jesus está aqui, ainda que não fisicamente, mas na pessoa do Espírito Santo, o Deus triuno está plena e perfeitamente representado. E Jesus Cristo então fala que nesse mesmo nível de autoridade com o Pai, ele vai rogar para que ele envie outro Consolador, que ficará para sempre com os discípulos. Se você for lá para o Antigo Testamento, um dos mais profundos salmos é o salmo de contrição, de confissão de Davi, que é o Salmo 51, que foi escrito logo após ele ter sido confrontado pelo profeta Natã, com relação ao seu relacionamento extraconjugal que ele teve com Batseba, a esposa de Urias. E então Davi, na sua oração, ele pede ao Pai: crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Essa possibilidade na aliança veterotestamentária era terrível.
E Davi conhecia, Davi viveu, Davi conviveu com um homem cujo Espírito Santo tinha sido retirado dele. O rei Davi, o rei Saul, digo. O Espírito Santo se afastou de Saul e ele era atormentado por um espírito maligno enviado da parte de Deus. Então Davi sabia muito bem o estado emocional, psíquico, interior do ser humano que não é habitado pelo Espírito. Então ele disse: olha, qualquer coisa, se o Senhor desejar pesar a sua mão e destruir minha vida, se o Senhor quiser me consumir com a tua ira, o Senhor tem toda a razão. Mas, Senhor, eu peço uma coisa: não me lances fora da tua presença. Pode pesar a mão, mas não retires de mim o teu Espírito, porque eu conheço alguém que viveu assim. Eu tive que tocar a minha harpa para que ele fosse um pouco confortado, aliviado das suas pressões e angústias emocionais trazidas por aquele demônio. Isso é uma coisa terrível, irmãos. O espírito se afastar, o espírito sair, o espírito não estar presente, era uma realidade da antiga aliança que não tinha a perfeição da nova aliança. Por isso que uma das bênçãos da nova aliança é essa presença. Sempre o Espírito esteve presente. Nós não podemos pensar em alguém que tenha vivido em algum momento sem a presença do Espírito Santo, porque não é possível amar a lei do Senhor, não é possível ser regenerado na antiga aliança sem o Espírito Santo. Mas na nova aliança, a grande distinção, o elemento que distingue a nova aliança da antiga aliança, é que essa presença do Espírito, que podia ser momentânea, podia ser perdida, ela já não mais pode ser perdida, porque Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Nenhum cristão hoje pode mais orar dizendo: Deus, eu pequei contra o Senhor. Perdemos a alegria da salvação, perdemos momentaneamente a comunhão, perdemos o prazer de estar com o Senhor, mas a presença do Espírito Santo é eterna. Ninguém, nada poderá afastá-la, nada poderá retirá-la de nós. Ele é o dom sem arrependimento, Ele é o selo da aliança, Ele é o pagamento primeiro da consumação que foi feita na cruz do Calvário, para que um dia, na glória, sermos redimidos e estarmos para sempre na presença do Deus eterno. Isso é o Espírito Santo. Ele está para sempre. Então, se Ele está para sempre, isso significa dizer que perseveraremos para sempre. Alguns estudiosos chamam de preservação dos santos, não perseverança, porque às vezes a perseverança parece que a gente é que tem que se esforçar bastante para chegar lá. Na verdade, é Deus quem nos preserva para que a gente não caia. É Ele quem nos guarda por seu poder. E aqui eu quero enumerar 3 razões que nos demonstra claramente que o Espírito Santo atua na nossa perseverança ou preservação, ou seja, uma vez que você foi comprado pelo sangue de Cristo, mesmo um dia que você acorde assim sentindo angústia, dúvida, medo, melancolia, você não sinta a presença de Deus, você até olhe para a sua vida e diga: meu Deus, eu acho que do jeito que eu estou aqui, eu não vou para o céu não. Nesses sentimentos não são a autenticidade, a autenticação de que você vai para o céu. Porque o Espírito Santo tem algo fora de você para dar testemunho de que Ele está para sempre conosco. Eu quero aqui enumerar alguns.
Em primeiro lugar, o Espírito Santo atua na perseverança ou preservação dos santos, através da perfeita obra de Cristo no Calvário. Amados, o que aconteceu na cruz, e hoje o mundo cristão celebra isso, o que aconteceu naquele momento no Calvário não foi uma tentativa de Deus salvar um povo. Não foi uma possibilidade de salvação que Deus estava abrindo para todos. Não foi alguma coisa que Deus fez e para que essa coisa que Ele fez no Calvário possa engrenar, é preciso que nós coloquemos a engrenagem funcionando, ou seja, somente aquilo que aconteceu na cruz, no Calvário, é eficaz se nós crermos. Se não houver quem creia, ele morre, derrama sangue, mas nada pode acontecer além disso, a não ser que creiamos naquilo que aconteceu na cruz. Nós não colocamos o mecanismo da cruz para funcionar. O que aconteceu na cruz, quando Cristo, pelo Espírito Eterno, diz Hebreus, se ofereceu ao Pai, foi a consumação, foi a realização da nossa salvação, e perfeitamente. E por que a gente pode dizer isso? O que aconteceu na cruz foi o pagamento de uma dívida. Uma das 7 palavras de Cristo que você pode ler nos evangelhos, e uma das últimas, ou a última palavra que ele disse, aqui no evangelho de João mesmo, ele diz assim ao Pai: Pai, tudo está consumado. E esta palavra é uma palavra grega, que é a palavra tetelestai, que significa tudo está pago. Era uma palavra forense, usada nos tribunais romanos. Quando o juiz batia o martelo, depois do pagamento da fiança de uma dívida, ou de uma sentença, o pagamento era efetivado, era efetuado, e ali o martelo era batido pelo juiz. O juiz batia o martelo e dizia assim: tetelestai, tudo está pago. Portanto, se tudo está pago, se Cristo pagou pelo Espírito Santo, o Espírito Eterno, a minha dívida, eu não posso ser cobrado uma segunda vez. Se a dívida está paga, se, como Paulo disse aos Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado e cravado na cruz, eu não posso mais pagar essa dívida, nem aqui, nem lá longe, nem na eternidade, porque essa dívida já foi paga completa e perfeitamente pelo precioso sacrifício de Jesus de Nazaré. Por isso que eu não posso acreditar na perda de salvação por quem Cristo morreu. Por alguém que Cristo tenha morrido, essa pessoa depois vai para o inferno, porque não perseverou até o fim. Ora, amados, o que foi feito na cruz foi um pagamento. Como Deus poderia cobrar 2 vezes do fiador e do devedor? Se você contrai uma dívida bancária, ou uma dívida em qualquer contrato, exige-se o fiador. O fiador é aquela pessoa que, no caso que a dívida não seja paga, o fiador é quem vai pagar. Suponhamos que você contraiu uma dívida de $1 milhão. Você não tem com que pagar. Você está afundado. O japonês da Polícia Federal vai chegar na sua casa. Você está grampeado. Você já não consegue mais falar ao telefone com o seu gerente do banco. E aí o seu fiador entra na história também. Ele confiou em você, ele assinou por você o contrato. Mas ele é um fiador tão misericordioso, que ele vai no banco na segunda-feira e diz: quanto é que meu cliente, quanto é que ele está devendo? E aí o gerente do banco diz: é mais de $1 milhão, de dólares, digo. Então, receba aí, está pago. O banco não pode mais enviar nenhuma cobrança para a sua casa,
Porque aí vai dar exatamente razão e chance de você mover uma ação por danos morais. Porque a dívida já foi paga pelo fiador. Você não deve mais nada ao banco. E o Espírito Santo atua aplicando esta obra de Cristo à nossa vida.